Olá pessoal, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito a respeito de psicologia de desenvolvimento infantil. Então quero conversar com vocês a respeito de uma teoria que é muito cara à psicologia do desenvolvimento, que é a psicologia do desenvolvimento de Erik Erikson. Então nós falamos de diferentes teorias que discorrem, que falam a respeito de diferentes visões sobre o desenvolvimento, tanto desenvolvimento infantil como o desenvolvimento humano como um todo. Erik Erikson é um desses autores. Então nós também vimos o Vygotsky, também vimos o Piaget. E qual o desenvolvimento do qual nos falava Erik Erikson? Erik Erikson nos falava sobre o desenvolvimento da personalidade. E ele colocava em cada fase do desenvolvimento tinha um obstáculo, uma dificuldade, uma certa limitação e uma certa virtude a ser alcançada, a ser buscada. E ia passando por, se eu não me engano, são 8 fases do desenvolvimento, isso mesmo. 8 fases do desenvolvimento que começaria desde a mais tenra infância até chegando à velhice. E ele coloca essas fases e esse desenvolvimento, e é um desenvolvimento da personalidade. Nós já vimos que a personalidade vem de persona, que é a minha interação entre aspectos subjetivos e aspectos externos, é a personalidade que faz um intermédio dessas relações. Ele falava do desenvolvimento da personalidade, também teve influência norte-americana, teve influência é, freudiana, neofreudiana, e postulou um desenvolvimento, uma estrutura do desenvolvimento da personalidade em fases. Teoria essa que ficou conhecida como a teoria psicossocial do desenvolvimento, porque ele entendia esse psico em harmonia, em relação com o social. Então ele colocou 8 fases, que a primeira fase é da confiança versus a desconfiança. A segunda fase é de autonomia versus vergonha e dúvida, que corresponde ao período anal. A terceira fase é de iniciativa versus culpa, que é do quarto e quinto ano. Construtiva versus inferioridade, que é a da identidade versus confusão de papéis, corresponderia à adolescência. Intimidade versus isolamento. Produtividade versus estagnação, integridade versus desesperança, velhice. Então são essas fases das quais nos postulou o, o caríssimo Erik Erikson. Depois nós vimos outros autores, a gente viu também o Piaget, que tem uma visão de desenvolvimento da personalidade muito própria. Então, Piaget, já diferente do Erik Erikson, a visão dele não era o desenvolvimento da personalidade, era um outro desenvolvimento. Qual desenvolvimento era esse? É o desenvolvimento cognitivo, ou seja, o desenvolvimento do pensamento. Como o pensamento vai sofrendo transformações, vai sofrendo evoluções ao longo das fases do desenvolvimento cognitivo. Então, ele tem uma visão muito própria sobre desenvolvimento cognitivo, sobre o processo de aquisição de aprendizagem e como esse processo se dá numa, numa num certo interacionismo, ou seja, não depende de um único fator, mas depende de alguns fatores, tais como aspecto biológico, aspecto cognitivo, aspecto ambiental, e esses 3 fatores em harmonia e interrelação iriam afetar, aferir e determinar o desenvolvimento da aquisição cognitiva, e isso não se daria por saltos, mas se daria por um processo contínuo, por fases do desenvolvimento cognitivo. Então nós temos a fase sensório-motora, assim por diante. É... Tinha a fase sensório-motora, que é aquela fase
na qual a criança está descobrindo através dos sentidos. E é a fase que ela põe tudo na boca. E esse pensamento, ele vai sofrendo evoluções, ele vai sofrendo transformações ao longo desse processo. Então, a gente tem a fase sensório-motor, a gente tem a, a fase do pensamento pré-operatório, que é justamente a fase sensório-motor, é a fase de grande plasticidade cerebral, de grande aquisição do conhecimento através dos sentidos, do engatinhar, de pôr tudo na boca, da percepção sensorial, do desenvolvimento de competências e habilidades motoras. Depois a gente tem um pensamento pré-operatório, que se dá pelo uso dos símbolos, aprendizagem da fala, ao início de ensinar sílabas, os anos escolares. É, a gente tem a fase do pensamento pré, pré-operatório, né? Que já aí a criança já consegue trabalhar em equipe, diferente da fase anterior, ela não está tão egocêntrica, ela já sabe fazer algumas experiências lógicas, mas ainda o pensamento é muito concreto, é muito vinculado ao objeto. E cada vez mais, chegando na fase do operatório formal, já ela é capaz de abstrações, de pensamentos, de levantar raciocínio, hipótese, enfim, de um pensamento muito menos concreto e de um pensamento mais abstrato, já correspondendo à fase da adolescência propriamente dito. E, por fim, a gente tem um autor também que é muito caro, tanto a psicologia de desenvolvimento como a psicologia da aprendizagem, e não somente para essas psicologias, como para pedagogia, para psicopedagogia, que é o Vygotsky. O Vygotsky ele tem uma visão de mundo muito peculiar. E é somente a gente lembrar da biografia do Vygotsky. Quem foi Vygotsky? Vygotsky nasceu na Bielorrússia, no Império, na monarquia russa, mas ele formou, ele passou a maior parte da sua vida na República Socialista Soviética, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele teve uma formação socialista. E tanto o socialismo real, que é aquele que efetivamente existiu na União Soviética, através dos governos que o, o que o Vygotsky vai vivenciar, como o governo do Lenin e depois, posteriormente, do qual ele foi perseguido, do governo do Stalin, ele vai vivenciar. Além disso, o socialismo tópico, socialismo científico, para usar uma terminologia que os socialistas gostam mais. É a utopia socialista e o socialismo científico, do qual as suas proposições teóricas foram utilizadas, apropriadas e traduzidas para 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 psicologia. Então, as questões da ideologia, da formação cultural, da irrelevância da cultura, do materialismo histórico dialético, né? O Vygotsky ele forma, ele vai trabalhar com pedagogia, com propostas psicológicas e pitagógicas e psicopedagógicas junto a tribos de mongóis, a Revolução de março de março, não, desculpa, de outubro de 1917 muda, revoluciona radicalmente a sociedade russa. O Vygotsky ele vai ser testemunha ocular e ele vai ver a aplicabilidade da teoria do Marx e do Engels lá na prática na União Soviética. Então, teve essa influência e teve inúmeros desdobramentos e conseguiram mudar muito daquilo que era concebido como um fator inato, natural. E o Vygotsky ele vai dar mais ênfase, por influência do marxismo, a uma dimensão do humano que é a dimensão social. Vai Para ele existe outras dimensões, mas a características, os aspectos sociais são mais revolucionados, mais transformados, mais transformáveis e mais relevantes
do do ponto de vista do desenvolvimento, né? Tem até um livro, A Criança Selvagem, um filme, né? A Criança Selvagem, que é discutido por marxistas, que mostram que muito daquilo que é entendido como pensamento inato, natural, na verdade foi uma construção social, só que nós não naturalizamos isso e não percebemos como tal. Então, o pensamento Vygotsky vai dar muito mais ênfase à cultura, à construção da cultura. Tem algumas terminologias da teoria do Vygotsky que são muito importantes. Ontogenética, que é o desenvolvimento do ser, filogenética, que é a, o desenvolvimento dos aspectos biológicos, evolutivos, orgânicos, a sociogenética, que é o socioconstrutivismo do Vygotsky, que é justamente o desenvolvimento através do social. Nesse filme A Criança Selvagem, várias discussões são tratadas enquanto a nossa linguagem, o nosso comportamento, as nossas relações entre homem e mulher, pais e filhos, governantes e governados, como boa parte das nossas práticas, dos nossos comportamentos, na verdade, veio de um processo evolutivo social. Nós herdamos através da cultura, e essa cultura vai dizer o jeito que a gente come, que a gente comporta, que a gente olha, até os nossos desejos, a nossa vontade, nossa religiosidade, tudo. E é nessa perspectiva de supervalorização do social e da dimensão social na mente é que a psicologia do Vygotsky vai vingar e, mais do que tudo, vai fazer escola. Muitos vão seguir essa linha e a diferença básica, a gente poderia dizer, entre o Piaget e o Vygotsky é que o Piaget, né, suíço, França francesa, ele tinha um desenvolvimento por fases, fases do desenvolvimento cognitivo, que se daria por cada fase, em cada processo, os processos mais mecânicos. É, esse, esse desenvolvimento é um desenvolvimento cognitivo, é um desenvolvimento da mente, em relação com o biológico, com o ambiente, mas também com aquilo que é cognitivo, com o desenvolvimento do pensamento. Vygotsky leu Piaget, leu Freud, mas o Vygotsky vai falar do desenvolvimento social, da relação do social, da importância do social e demonstrar o quanto transformações sociais podem aferir de forma positiva ou negativa no processo de aquisição da aprendizagem. Então, muito do que por que uma criança sabe tão prontamente mexer no celular, no smartphone? Porque foi possibilitado um desenvolvimento social da qual ela nascesse mexendo naquilo. Já os nossos pais, os nossos avós têm toda uma dificuldade e têm outras habilidades, outras competências. Então, o marxismo, o materialismo histórico dialético, a dialética, é muito importante para entender os processos psíquicos e vai fazer escola. Inúmeros autores vão beber na fonte do Vygotsky e vão desenvolver suas teorias, seja na psicologia do desenvolvimento, seja na psicologia da aprendizagem, ou mesmo na, na psicologia social. Pessoal, outros aspectos teóricos presentes na obra do Vygotsky, vou pegar uma definição mais precisa aqui, mas eu já posso falar para você, são dois conceitos, zona, é, zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento proximal. Então, a zona de desenvolvimento real é aquele conhecimento, aquela habilidade, aquela competência que já foi consolidada pelo indivíduo de forma que ele consegue resolver aquele problema sozinho. Por exemplo, eu consigo ligar uma televisão, eu consigo fazer tal tipo de. É o conhecimento já adquirido. Então, o desenvolvimento, a zona do desenvolvimento real para Vygotsky é basicamente isso que eu consigo fazer de forma autônoma.
Agora, o desenvolvimento potencial, eu já preciso de uma mediação simbólica. Tem uma terminologia muito importante do Vygotsky, que é a mediação simbólica, que se dá através da cultura, através do social. Então, o professor ele é um mediador e um facilitador nesse processo. Já no desenvolvimento potencial, é aquilo que eu não sou capaz de aprender sozinho, mas eu tenho as condições biológicas, as condições inatas para aprender. E desde que a cultura e o professor que faz parte dessa cultura consigo intermediar, consigo mediar, eu sou capaz de aprender. Por exemplo, sozinho eu não fui capaz de aprender a dirigir. Tem gente que está no zona de desenvolvimento real. Mas, dado algumas, algumas dificuldades, eu aprendi a dirigir. Tem muita gente que não aprende sozinha, né? E a gente usa muita mediação simbólica hoje em dia, um tutorial no YouTube, um professor, um colega em si. Enfim. Então, zona de desenvolvimento é. as- A zona de desenvolvimento proximal é, é aquilo que eu vou realizar, que eu vou ser capaz de aprender. Eu já estou apto para aprender aquele conhecimento, mas eu vou precisar da mediação simbólica, vou precisar desenvolver outros, outros aspectos para chegar nessa zona de desenvolvimento proximal, está próximo, desde que eu seja devidamente orientado e haja a mediação simbólica.